Vamos conversar nesse momento, falar sobre economia, também um pouquinho aí sobre tecnologia, falar sobre os bitcoins, uma temática aí que tomou grandes proporções ali 2016, 2017, tornou-se muito popular aí em todo o mundo. E vamos falar um pouco sobre esse assunto, saber aí como é que anda a cotação dos bitcoins na atualidade, curiosidades aí sobre como investir, quais os riscos que o pessoal tem ao investir nesse negócio. Nós vamos conversar com o advogado Alessandro Azzoni, ele que é advogado e economista, é especialista em direito ambiental, atua em diversas áreas do direito e também da economia. Doutor Alessandro, obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Clube de Palmas. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a participação, é uma honra estar com vocês e fico à disposição para as perguntas, fico à disposição. Bom, doutor, para a gente começar a conversa, o que são os bitcoins? Nosso ouvinte e para o internauta que nos acompanha, o que é o Bitcoin? O Bitcoin foi uma moeda criada, a ideia da criação do Bitcoin foi uma moeda digital, sem qualquer interferência política, né, geopolítica, né? Então, nós sabemos que o real tem uma política interna controlada pelo Banco Central, o dólar tem o Federal Reserve e assim por diante. O euro tem o parlamento lá e o Banco Central como europeu que fazem o controle dessas moedas, como elas devem ser parametrizadas. Essas moedas foram criadas praticamente para ser uma moeda apátrida, né, sem interferência governamental, e a variação do seu preço, ela daria conforme oferta e demanda. Então, ela foi criada um número X de bitcoins, então, ela tem um número finito, e o que determina o preço dela, se está alto, se está baixo, é quantos compradores vão ter e quantos vendedores vão ter. Então, essa questão do ponto de equilíbrio é dado justamente pelo mercado. Certo. Ela não é uma moeda física, né? Ela é uma moeda digital. Quem tem interesse em investir em bitcoins, como é que faz, doutor? Ela, por ser uma moeda exatamente digital e sem qualquer interferência governamental, então requer um pouco mais de atenção no investimento. Saber como investir, procurar empresas que eu sugiro sempre que sejam empresas no mercado financeiro, corretoras, distribuidoras de títulos, porque apesar de elas não serem regulamentadas no Brasil, mas essas empresas, por exemplo, as corretoras de valores e as distribuidoras, elas possuem uma carta patente que é dada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a partir do momento que ela vai fazer um investimento para você em bitcoins ou qualquer outra criptomoeda, ela vai ter a segurança de que está fazendo com uma empresa idônea. Você não vai ter risco, porque essa corretora ela vai estar com risco de exposição de perder carta patente, outros problemas se porventura essa aplicação não for feita. Então, é procurar realmente quem esteja credenciado. É uma empresa que é fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central, isso dá uma segurança a mais para o investidor. Teve vários casos de pessoas que colocavam que ficaram milionários da noite por dia nas redes sociais, e isso ganhos absurdos e atraiu muita gente. E as pessoas acabaram achando que estavam fazendo investimentos em bitcoins e, muito pelo contrário, por ela não ter um registro, burlava-se um extrato que a pessoa recebia com formatos de página de internet, tudo direcionado, e praticamente ele não tinha nenhum acesso, ele não tinha investido particularmente em nada. Então, cada golpe que eles davam, eles pagavam uma rentabilidade para a pessoa que entrava, e aí a coisa ia um puxando o outro, achando que era investimento dava uma rentabilidade muito alta, e na verdade era um golpe da pirâmide usado pelo Bitcoin, porque o Bitcoin não tem esse controle. Diferente de uma ação, por exemplo, eu vou fazer a mesma, vem investir em Petrobras, por exemplo, e a pessoa vai fazer em qualquer outro lugar, ele não vai conseguir fazer se não for numa corretora credenciada na Bovespa, credenciada nas bolsas, então, ter uma certificação da CVM, então, ela não vai conseguir negociar isso fora. E o Bitcoin dá essa possibilidade, e aí abre margem para o
para o golpista. E aí, como a população não conhece, só ouve e vê que o investimento está dando uma rentabilidade alta, ela acaba sendo atraída por essas falsas mensagens, né? Pois é, doutor. E na questão da regulamentação dos bitcoins, há alguma discussão nesse sentido aqui no Brasil? Já se pensaram em criar uma tributação ou fazer um controle sobre o Bitcoin, mas é muito difícil, porque as operações elas são transacionadas via internet, então fica muito difícil essa repactuação. Tanto que quando ela surgiu, ela foi muito usada na Deep Web, né, que era a internet obscura, né? Então, para fazer negociações, porque praticamente ela não tem como ela não tem uma fiscalização, então quem tem acesso sou eu, e isso não está contabilizado, é um número que eu tenho, que eu me identifico e eu faço as transações. Então, você pode fazer o que você quiser dentro da Deep Web. Quando ela saiu da Deep Web, veio para o mercado como investimento, como uma moeda que não existia essa fiscalização, ela acabou virando uma reserva de valor. O que é uma reserva de valor? Um momento de pandemia, onde você tem todas as economias abaladas, um risco de um default muito grande, uma depressão muito forte, em vez de você se posicionar na moeda tal, na B ou na C, você pega aquela que tem uma neutralidade governamental. E essa falta de fiscalização é o que pega. A falta de regulamentação dentro das nações em gerais, né? Porque praticamente você pode receber, por exemplo, vamos dar um exemplo. Suponha que o esquema de corrupção no Brasil fosse só usado como bitcoins. Como que você pegaria? Nunca. Então, porque ela não passa por Banco Central, não tem uma regulamentação, ela não circula em lugar nenhum, só quem tem a conta. Então, fica uma situação muito difícil. E regulamentar uma coisa externa é muito complicado. Pois e nesse sentido, doutor, há muitas dúvidas na questão de transações. Como é que se faz uma transação financeira utilizando bitcoins? Tem a possibilidade de você comprar algo, vender algo através de bitcoins? Sim, tem sim. Só que você tem que ver, é como se fosse um Pix. É como se fosse um Pix, só que, por exemplo, você tem que ter uma conta de Bitcoin para eu poder transferir para você e você fazer pagamentos por ele também. Então, é muito mais rápido. Então, me fala quantos Bitcoins, geralmente são fracionados, o Bitcoin ficou muito caro. Então, hoje você tem milésimos e milésimos de Bitcoins sendo negociados. Então, você pode prefixar um preço, você faz a transferência dos Bitcoins para a tua conta e você me entrega o produto. É como se fosse um Pix, muito, muito rápida a operação. E foi o que eu falei, ela não tem uma regulamentação certa. Então, você tem pessoas idôneas, você pode. É a mesma coisa que a transação. A transação ainda do Pix, ainda você tem um banco central que regulamenta ela por trás, se for haver um golpe. Aqui na outra, não. Você tem que ter uma confiança muito grande da pessoa que você está fazendo a negociação para poder receber o produto depois, porque uma vez que você transferiu os valores, esses valores não tem como voltar. Doutor, só para a gente voltar na questão aí mandando a questão dos bitcoins, é, como é que faz hoje no Brasil? Ele é popular? Teria mais ou menos uma ideia de quantos brasileiros trabalham com bitcoins atualmente? Teria esse número? Seria uma projeção, mas não tem nada assim que determine, porque seria obscuro, porque como não muitas pessoas fazem investimentos, não declaram no seu imposto de renda, então elas ficam, não dá para você ter uma estimativa, um valor exato, mas já ficou muito corrente. Ela teve ela teve dois momentos de boom nesses últimos anos, principalmente o ano passado com a pandemia, foi que eu expliquei como reserva de valor. Muita gente antigamente comprava ouro, porque o ouro é um metal precioso, ela não perde valor, o pessoal correu para o Bitcoin. E aí o Tesla que entrou comprando alguns bilhões de dólares em Bitcoins, que deu uma puxada muito grande para cima. Mas lembrando que, se você olhar há um período atrás, antes da pandemia,
O Bitcoin teve a sua puxada, ele começou a andar com uma rentabilidade mais moderada. Não tinha aquele volume de compras e vendas ou notícias motivadoras. Quando teve a questão da pandemia e quando teve a questão do Tesla, automaticamente jogou a moeda para cima e todo mundo foi querer entrar no mesmo segmento. Só que assim, ela entra no momento errado. No momento, você tem que entrar no momento da baixa e esperar que tenha um movimento de alta. Na hora que teve esses dois movimentos de alta, a pessoa entra. E o que acontece nesse momento de alta? Vai ter a realização, ela vai começar, mesmo que não tenha realização, ela vai ter uma rentabilidade muito pequena. E ela vai falar, poxa, mas eu entrei, só ganhei 1%, 4%, eu não estou ganhando mais do que isso. Teve gente que ganhou 50%, 60%. Tá, mas ele entrou lá atrás, então tem que ver a linha do tempo que você está entrando. Então é bom quando você for fazer um investimento em Bitcoin, olha o gráfico, vê como o gráfico está. Olhar gráfico não é uma coisa muito complicada. Se você vê que está tudo subindo, 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 significa que você pode ter uma rentabilidade. Mas você vê que subiu, desceu um pouquinho, subiu, ficou, quer dizer que ele está estável. E se você entrar nesse período que está estável, a sua rentabilidade vai ser mais ou menos o que está dando nessa faixa. Aquela paulada que vem de baixo, provavelmente você não vai aproveitar dela. Outras pessoas podem ter, sem querer ter entrado há um ano e meio atrás, comprou alguma coisinha e de repente, subiu. E aí ele tem que tomar muito cuidado com essa questão da rentabilidade. Pois é, mas aí entra a questão, doutor, de, por exemplo, quem investe em Bitcoin e vai declarar o imposto de renda, obrigatoriamente quem tem Bitcoins tem que fazer essa declaração ou pela moeda não ter essa regulamentação nacional, não necessariamente tem que se fazer essa declaração do imposto de renda? Vai depender. Deveria. Suponha que eu peguei dinheiro da minha conta corrente, que estava aplicado em outros tipos de investimento, poupança, não importa qual seja. Eu saquei esse dinheiro e transferi para uma corretora, comprei Bitcoin. Se eu comprei numa corretora, obviamente a corretora vai te fazer uma declaração de Bitcoins que você tem lá. Se esse dinheiro saiu oficial da sua conta e você comprou Bitcoins, você pode lançar perfeitamente a moeda lá, não tem problema algum. Porque quando você for vender, suponha, eu apliquei 10 mil reais, deu um boom, eu tenho 100 mil reais. Como que você vai justificar a entrada de 100 mil reais na sua conta, 90 mil a mais? Você vai ter a demonstração do resultado que você teve. Ah, mas vai ser tributado. Mas pelo menos o dinheiro vem limpo. Agora, o dinheiro que eu comprei, eu nunca declarei. Era um dinheiro totalmente sem origem. Eu comprei o Bitcoins, lá não tem origem. Aí você vai ter realmente um problema no dia que você vender esse seu investimento, tiver muito dinheiro, você não vai poder colocar no banco, porque o banco vai declarar. A corretora e as distribuidoras, elas já são mais oficiais. Quando você passa o recurso, você debita a sua conta, acredita a conta da corretora, você vai ficar lá, 10 mil reais na corretora. Investir 5 mil em Bitcoin, 5 mil em fundo. Então, praticamente, ela vai te fazer uma declaração do que você teve. E ela, como ela é auditada pelo Banco Central e pela própria CVM, essas declarações são informadas para a Receita. Então, praticamente, fica muito tranquila essa operação. Somente quando você não tem, você comprou do meio de dinheiro, tinha um dinheiro em casa que eu nunca declarei, e você fez um investimento, você vai ter um problema quando você tiver um ganho muito grande. Vamos supor, vamos falar uma coisa absurda. Eu investi 10 mil reais, deu um boom, ganhei 1 milhão. Como você vai pôr esse 1 milhão na conta? Como você vai explicar isso para a Receita? Pois é, e por justamente não ter essa regulamentação, né, em nenhum país, como o senhor colocou, o Bitcoin não pode acabar facilitando também ou servir como um instrumento para lavagem de dinheiro? Sempre, com certeza. Até brinquei com aquela situação, depois eu fiquei pensando se já não devem estar fazendo, né? Eu falei assim, podia fazer a corrupção, eles poderiam usar isso como método de corrupção. Me paguem em bitcoins e, assim, eu só foi um exemplo, né? Mas pode ser bem possível que eles já estejam fazendo dessa maneira, porque você não tem como rastrear esse tipo de operação, então você compra de uma empresa lá de fora, uma empresa, vamos dizer assim,
que está querendo ter a vantagem tal, o fulano que tem lá da parte pública tem uma conta, acredita-se essa conta, na hora que ele olhar que recebeu, ele libera o que teria que ser liberado. Dá sim, perfeitamente. Por isso que a Deep Web, ela cresceu muito as negociações, porque lá tinha tudo, compra de armas, drogas, tráfico de pessoas, isso se faziam tudo por bitcoins, porque não tinha como ser rastreado pelas nações, e porque como tentar rastrear, porque a primeira coisa, como eles fazem uma fiscalização, é rastrear o dinheiro para pegar o ilícito. Então, como você não consegue rastrear, então você praticamente você não conseguia pegar a cadeia criminosa. Então, na Deep Web, ela foi muito difundida por causa desse um sentido errôneo, né? Mas por causa da origem da moeda. Bom, doutor, para a gente finalizar a nossa conversa, qual seria a principal dica, o principal cuidado, o principal alerta que o senhor daria para quem quer investir em Bitcoin? Primeiro, conhecer, estudar um pouquinho o que é o Bitcoin, dar uma avaliada no como é a moeda, para você não... Primeira coisa, você nunca põe 100% do seu investimento num único produto. Você tem que deixar um pouco lá no Tesouro Direto, um pouco em Bitcoins, um pouco em ações, você diversifica. Se você coloca tudo num lugar só e você vem a perder, você perde tudo. Então, nunca concentre investimento. Depois, conheça um pouco mais, se aprofunde, estuda um pouquinho mais o que é o Bitcoin, como ele funciona, como que eu vou fazer. Só para ter uma ideia, tem bilhões e bilhões de Bitcoins aí perdidos porque as pessoas perderam a senha e não conseguem mais logar. E a senha é única, não existe você redefinir senha. Então, se você tem lá US$ 1 bilhão você investiu lá no comecinho US$ 10.000, hoje você tem US$ 1 bilhão, você perdeu porque você perdeu a senha. Então, são pequenos cuidados que você tem que tomar cuidado. E outra, invista primeiramente em empresas que são realmente catalogadas. Nós temos diversas empresas do setor financeiro. Por que eu sempre referencio a corretoras? Porque ela é fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central. Então, significa que essa empresa ela não vai te dar um golpe. E se ela te der um golpe, ela tem muito mais a perder quando você mover uma ação contra ela. Não caia naqueles golpes de invista em bitcoins, olha o carro que eu comprei, andando de helicóptero, os carros no Facebook, no Instagram, não caia nisso. Investimento, ele requer cuidado. Rentabilidade garantida, eu vou te garantir 10% ao mês. Não existe. Não existe. Rentabilidade que dá no mercado financeiro, eu vou garantir 100% da Selic. Ele está colocando 100% da Selic, não está garantindo que ele vai te dar 3 ou 4%. Eu vou te garantir 100% do Ibovespa. A carteira que ele está montando vai tentar seguir o índice da Bolsa. Então, você vê que nem no mercado financeiro eles garantem a rentabilidade. Então, não acredite nas falsas promessas. Procure empresas que já tenham um nome no mercado, já estejam há anos, e por isso que eu me referencio sempre a essas que têm essa autorização dada pelos órgãos de controle financeiro.